carnaval eu vou sair da cidade. Esse é o Gustavo, que um dia teve a bela ideia de levar sua namorada, Ana, e seu cachorro Tapa para fazer um passeio de carro. O trajeto? A volta completa ao mundo. Foram quase 130 mil quilômetros percorridos, 746 dias viajados, 46 países visitados. Tudo isso foi minuciosamente registrado em fotos, vídeo e no blog do Gustavo. Foi assim que nós, viajantes e internautas desse planeta, pudemos acompanhar cada contratempo, cada perrengue, cada surpresa dessa jornada. A cada fronteira vencida, vimos como o Tapa veio a se tornar o cão mais viajado do mundo. É uma história que merece ser recontada. Pegue carona você também na viagem deste casal e seu fiel labrador pelo mundo. Eu, minha gata e meu cachorro. Eu, minha gata e meu cachorro. Um país do tamanho dos Estados Unidos só poderia tomar um bom tempo para ser cruzado de carro. Gustavo, Ana e Tapa atravessaram a vasta paisagem dos filmes de faroeste, visitaram Las Vegas, Eu, meu cachorro e minha gata. passearam por Hollywood em época de Oscar, conheceram as principais praias do litoral californiano e ainda deram umas voltas por São Francisco. Da costa oeste, atravessaram de novo para Miami, com parada em várias cidades no caminho, inclusive a linda Nova Orleans. Agora a Europa os chama. É chegada a hora de botar o carro dentro de um container de novo e o cachorro dentro de um avião. Eu, minha gata e meu cachorro. Minha gata, meu cachorro e eu. Então a gente chegou na parte mais chata da viagem, né? Que era quando a gente tinha que mudar de continente. Toda vez que a gente vai pegar avião com Tapa é um estresse, né? Primeiro porque envolve uma burocracia enorme de documentação. A gente fica estressado também, preocupado com ele, como vai ser o voo, se ele vai ficar bem, se ele vai ficar tranquilo. No nosso caso, a gente teve que embarcar o cachorro num terminal diferente, Miami, para depois embarcar em outro terminal. E era bem distante, era coisa de 20 quilômetros de um terminal para o outro. Só que nessa saída estava um engarrafamento absurdo numa ponte determinada lá de Miami e a gente viu que a gente não ia conseguir pegar o avião na hora certa, né? Cara, a conclusão da história, o cachorro foi de avião e a gente ficou em Miami. Esses meus donos são chegados numa tempestade em copo d'água. Tudo deu certo, todo mundo se encontrou em Nova York e embarcou junto pro outro lado do oceano. E vem relaxar no velho mundo. Segundo o Gustavo, uma bela porta de entrada da Europa, Portimão, em Portugal. Como o Farofa Móvel estava atravessando o Atlântico de navio, o casal tinha pelo menos um mês para explorar suas origens europeias enquanto esperavam a chegada do carro. Chegar em Portugal pra gente foi, na verdade, foi bem estratégico, né? Porque a gente tinha que ficar um mês esperando o carro, a gente estava no meio da viagem ainda, não estava com grana sobrando, então a gente teve que ficar em um lugar que a gente pudesse estar com Tapa, tranquilo, e pudesse esperar o carro com tranquilidade. O legal de Portugal é que você chega lá e você se sente um pouco em casa, né? Mal ou bem é muito similar com o Brasil, as construções. Aí você fica, pô, que legal, cara. Portugal é parecido com o Brasil. A gente estava morrendo de saudade de certas comidas, como farofa. A gente conseguiu comer farofa em Portugal, comer um pouco de feijão também, que é uma coisa que a gente não comia há muito tempo. Risole, coxinha, joelho, aqueles dejetos de padaria que a gente tem aqui, não encontra lugar nenhum do mundo. Na verdade, veio de Portugal, né? Então deu pra matar a saudade dos dejetos de padaria. Os ventos do Algarve, no extremo sul de Portugal, já sopraram muitas naus dali para o mundo. Reza a lenda que o infante Dom Henrique teria fundado aqui uma escola náutica no século XIV. Nada disso é 100% comprovado,
mas se sabe que essas enseadas davam de fato abrigo aos navios e essa fortaleza apoio aos navegantes. Apesar da ventania, essa esquina inóspita da Europa parece muito bonita. O Tapa adorou farejar ares de antiguidade. O trio partiu para a batalha, quer dizer, a cidade de batalha. O famoso mosteiro de Santa Maria da Vitória foi construído ao longo de 7 reinados. Demorou 2 séculos para ficar pronto. Seu louvado estilo gótico ou manuelino garantiu o tombamento pela Unesco. É dentro do mosteiro que está o túmulo de Dom João I, o rei português, cujas expedições ao norte da África marcaram o início da expansão lusitana. Para quem acompanhou os diários de bordo, a viagem desses 3 foi como ter uma aula de história todo dia. Já para o Tapa, uma oportunidade de fazer um alongamento depois dos longos deslocamentos de carro. Nossos viajantes chegaram na cidade de Nazaré, famosa por sua procissão de Nossa Senhora, ou seja, mãe de todos os sírios de Nazaré. A parte alta da cidade fica debruçada sobre uma espetacular formação rochosa que se desenhou ao longo de várias eras geológicas. A vista parece linda e o acesso difícil. Só com bondinho mesmo. Nazaré é uma vila com pouco mais de 10 mil habitantes. A praia é limitada ao norte pelo promontório e ao leste pelo casário. Banhada por um mar, por vezes bravio, tem épocas do ano em que atrai surfistas. Praia, casário, religiosidade. Não é de se espantar que essa vila de pescadores seja um grande polo turístico. Fátima também atrai turistas e peregrinos do mundo todo. A história que contam é que no começo do século XX, 2 crianças foram visitadas pela Virgem Maria. A Santa Maria teria feito 3 previsões. A primeira foi a Primeira Guerra Mundial. A segunda, a Segunda Guerra Mundial. E a terceira ficou em segredo. Corpos das crianças visitadas foram transferidos para um santuário em Fátima. Até hoje, o lugar atrai milhares de fiéis anualmente. Mas Ana e Gustavo estavam fazendo outro tipo de turismo. Seguiram para o norte, rumo à segunda maior cidade de Portugal, também conhecida como a Cidade das Pontes. Quando a gente chegou na cidade do Porto, o que a gente queria mais fazer era provar vinho, né? Embora o Gustavo não seja muito fã de vinhos, é mais cervejeiro. E lá o famoso vinho do Porto, né? Que é um vinho delicioso e que tem que ser experimentado pelo menos uma vez na vida, né? Gustavo e Ana adoraram o Porto, cidade invicta, e seu bairro histórico tombado pela Unesco. Fundada na Idade Média e incrementada ao longo dos séculos, a cidade antiga manteve uma unidade estética mundialmente admirada. A ponte mais famosa da cidade foi projetada pelo arquiteto que fez a Torre Eiffel de Paris e se integrou lindamente à paisagem. Turistas apinham os cafés, restaurantes e os passeios de barco que levam até a região dos vinhedos. É pelas correntes do Rio Douro que o vinho do Porto é exportado há tantos séculos para o mundo. O pessoal adora acusar os lavradores de ter excesso de energia, pois um cão que pretende dar uma volta ao mundo acaba aprendendo a ser contemplativo também, ok? Olha essa vista, por exemplo. Eu podia ficar horas aqui quietinho, só admirando. No dia seguinte, Tapa já pôde admirar novas paisagens. Dessa vez, a parada foi em Aveiro. A cidade, além de antiga e bonita, é muito estratégica. Fica entre o Porto e Lisboa, entre o Oceano Atlântico e as zonas montanhosas. Aveiro também é conhecida como a Veneza Portuguesa. Dá para se ver por quê. A Laguna de Aveiro é composta por inúmeras ilhas e canais de todos os tamanhos e feitios. Em Sintra, Gustavo se decepcionou com o Palácio Nacional, o lugar onde a família real passava o verão. Fez algumas poucas imagens e seguiu viagem. Em Cascais, sim,
Gustavo e Ana encontraram um verdadeiro monumento, do tipo natural. Essa é a Garganta do Diabo, na Praia do Guincho. Enquanto turistas como eles fotografam as ondas, que entram com força na gruta, os pescadores relaxam no fim da tarde diante da imensidão do oceano. Para a alegria do Gustavo, estava rolando um campeonato de surf na cidade justo quando passaram por lá. A cidade de Cascais cedia vários eventos náuticos todos os anos. A verdade é que Gustavo, Ana e Tapa visitaram Cascais e essas outras cidades portuguesas entre várias idas e vindas a Lisboa, onde tinham que ir para tratar de burocracias. O Tapa teve uma situação engraçada que quando a gente foi buscar o passaporte do Gustavo em Lisboa, a gente deixou o Tapa em casa, né? E a gente estava indo lá para Lisboa, a Isabel, que era a nossa anfitriã lá, ligou pra gente dizendo que o Tapa tinha conseguido sair de casa e ele tinha entrado na piscina da casa dela, né? Coisa que o Tapa não gosta de fazer, que é nadar, né? E ele, além de entrar na piscina da casa da mulher, ele entrou na casa dela e fez xixi na sala dela. Deitou na cama dela, molhada, essas coisas do Tapa. O povo português, assim como os europeus em geral, são super receptivos, amam os cachorros, sempre todo mundo com cachorro. Você anda de ônibus com cachorro, você anda no metrô. A verdade é que se o dono for educado, o cachorro vai ser também. E é isso que as pessoas têm que aprender, que você pode levar o cachorro, basta você não incomodar ninguém. Eu bem tentei me comportar, juro, mas tem hora que temos um território a defender. É questão de instinto. Quem viaja com cachorro sabe que em alguns momentos há de rolar um arranca-rabo. Passado o estresse, a visita obrigatória à Torre de Belém, o principal cartão postal de Lisboa. Foi dali que partiram os grandes navegadores portugueses, de Vasco da Gama a Pedro Álvares Cabral. Gustavo e Ana preferem nos contar sobre as cidades menos exploradas no roteiro turístico tradicional, longe das capitais. Esta é Óbidos. A cidade foi conquistada dos mouros no século XII e depois dada de presente de noivado do rei de Portugal para sua esposa. Daí em diante, sucessivas rainhas levaram Óbidos como parte do dote. A população se mantém mais ou menos a mesma desde o século XVII. Seja pelos becos e ruelas estreitas ou pelo muro que cerca a cidade, o local parece exalar história. Incrível que um país tão pequeno tenha tanta coisa bonita para se ver. Mas o Farofa Móvel, que foi despachado dos Estados Unidos para a Europa de navio, já estava chegando por aquelas bandas. A hora de explorar novas paisagens se aproximava. Há cerca de um mês, Ana, Gustavo e seu cachorro, Tapa, cruzaram o Atlântico de avião e aterrissaram em Portugal. Deram um monte de voltas pelo país enquanto aguardavam seu supercarro, o Farofa Móvel, que foi para lá de navio. Durante a espera, o trio andou para cima e para baixo em Portugal e percebeu como os viajantes europeus têm um estilo diferente. Ambos são super preparados para acampar, mas o americano, ele leva televisão de plasma, joguinho, faz uma cerquinha. Dava até uma pontinha de inveja porque a gente queria ter tudo dentro do carro também, né? Só que a gente estava muito no início da viagem, então a gente poupou ao máximo comprar as coisas que a gente queria, porque não era esse o foco. O bom do carro é que ele é um carro, ele já é simples, ele é muito simples, então ele se adapta, ele é pequeno, ele é compacto. Então, os Estados Unidos, que tem espaço pra caramba, ótimo, não faltou espaço. E na Europa foi ótimo porque a gente conseguia passar nas ruelas e tal, arrumar vácuo com tranquilidade. Então é importante você ter um carro também compacto para fazer uma volta ao mundo, porque tem países que você não consegue entrar com um carro grande. Foi justamente para buscar o Farofa Móvel que Gustavo, Ana e Tapa foram de Portugal para a Holanda. Roterdã, além de segunda maior cidade dos Países Baixos, é a sede do maior porto marítimo da Europa.
Sua tradição náutica vem desde o século XVII, a era de ouro do comércio holandês com as Índias. Mas apesar de tão antiga, é uma das cidades holandesas com a arquitetura mais moderna. Opa! Mais um país no currículo. E agora, com o Farofa Móvel, muitos outros virão. Eba! Como eu vou de carona nesse passeio, pra mim é tudo alegria. Já pro Gustavo, nosso motorista, a coisa é um pouco mais complicada. O primeiro impacto que a gente teve foi com as placas, né? Até então a gente tinha visto placas em espanhol na América do Sul, que é tranquilo, dá para entender tudo. Nos Estados Unidos em inglês, mole. E em Portugal, português, nossa língua era mole. A gente viajando, querendo entender como é que funciona o trânsito, aquele primeiro impacto e tal. Aí de repente para um casal do nosso lado assim, falei português. E aí, cadê o cachorro? Piadas maneiras, aí o Gustavo falou, pô, sou eu. E o cachorro, tá lá atrás, os caras ficaram amarradões, assim, então, pô, em Roterdã, né, o carro ser reconhecido foi bacana pra caramba, assim. Então imagina, você tá tão longe de casa e conhecer um pouco, e o Tapa ser conhecido lá também, né? Na falta de montanhas, os holandeses aproveitam o relevo urbano para se divertirem fazendo rapel. Gustavo ficou muito impressionado com o ônibus anfíbio. Ele sai da rua, entra no canal, boia e fura o trânsito na maior tranquilidade. A Holanda é um país incrível, né? É exemplo de diversas coisas, de organização, de civilidade, de educação, de respeito às leis. As cidades são muito bonitas, é tudo muito organizado, você sabe como chegar, como voltar, tudo muito, muito tranquilo, tudo muito limpo. Pelas imagens produzidas por Gustavo e Ana, conhecemos Delft, a pacata cidadezinha holandesa. É engraçado pensar que ela tenha sido a primeira capital do país, pois mais parece uma cidade de brinquedo. Mais estranho ainda foi ver um show de dança suspenso por uma grua gigante, regida por uma banda de rock gótico. O velho mundo está se saindo um continente para lá de moderno. O Farofa Móvel pega a estrada de novo e, enfim, leva nossos viajantes à capital holandesa. Amsterdã não somente é toda plana, como fica abaixo do nível do mar. A cidade é mais velha do que os seus canais, como provam muitos dos sobrados em pé até hoje, mais antigos do que o descobrimento das Américas. É uma cidade que exala ao mesmo tempo modernidade e tradição. Já os canais concêntricos foram resultado de um bom planejamento urbano do século XVII, quando a cidade cresceu muito e precisava dar vazão ao comércio. Hoje em dia viraram rota de dezenas de passeios turísticos, mas também servem de meio de transporte para muita gente. Aliás, os meios de transporte são bem diversificados. Os veículos leves são preferenciais, até os motorizados. No blog, Gustavo descreve a cidade como o paraíso dos ciclistas. Andar de carro é que não é uma tarefa muito simples. Pelo visto, essas pontes todas não servem só para amarrar bicicleta. Tudo bem, eu admito, já fugi outras vezes. Qualquer hora dessas, eu ganho a minha liberdade de novo. Bora seguir viagem? Gustavo, Ana e o cachorro Tapa estão na terceira etapa de sua volta ao mundo a bordo de um carro. Já subiram a América do Sul, já atravessaram os Estados Unidos, já cruzaram o Atlântico e agora estão se entendendo com a Europa, mais precisamente com a Alemanha. O alemão, ele, assim como o francês, eles entendem o inglês perfeitamente. Você vai perguntar para os caras em inglês, eles fingem que não entendem, né? Na verdade, eles entendem, mas não respondem para você. Fazer a pergunta pro cara entende pergunta, responde em alemão e o resultado é Tapa entendi os caras e a gente não. Em Berlim,
o trio foi conhecer o portão de Brandemburgo. O único dos 14 portões de Berlim construídos pelos romanos que não foi destruído na Segunda Grande Guerra. Ali perto, outros monumentos da Segunda Guerra. Um clima meio tenebroso que Ana e Gustavo preferiram esquecer com cerveja. Todas as cervejas na Alemanha são boas, não tem essa de cerveja ruim lá, todas são fantásticas. Tem umas que eles vendem em garrafa PET pequena de plástico. E são baratíssimos, são centavos de euro, tipo 25 centavos de euro. Que foi a cerveja mais barata que a gente tomou lá. Não, e tinha uma malandragem no supermercado que se você devolvesse a garrafa de plástico, essa garrafa, eles te reembolsavam 25 centavos. Ou seja, a cerveja era grátis. Tomar cervejinha gratuita na Alemanha é possível, por incrível que pareça. Gustavo também postou sobre o Berliner Mauer, o famoso Muro de Berlim. No lado oriental, o muro está todo pintado por artistas, simbolizando o fim da separação das Alemanhas. Atrás deste muro, às margens do rio Spree, os alemães tomam sol na grama. A doideira de você viajar de carro é porque você começa a passar por lugares que é totalmente inimaginável de você estar com o seu carro do Brasil passando pelo portão de Berlim. Quando o pessoal via o carro, via a placa, né? As pessoas não acreditavam. Como assim vocês vieram do Brasil? Como que vocês chegaram aqui, né? A gente passou isso por diversas vezes, assim, mas brasileiro com um carro como o nosso, assim... Principalmente na Alemanha, né? Principalmente na Eles Alemanha. têm muito a cultura de viajar de carro, né? Já dentro das cidades, as regras para quem anda de carro são rígidas. Na Europa, nas principais cidades, né, nos grandes centros, eles têm uma área delimitada que só pessoas autorizadas podem entrar nessa região. Só que até então a gente não sabia disso, né? Eles são rigorosos, mas são tolerantes. Então a ver que você tá ali de otário e dão uma chance, não dão duas. Quem acompanhou os diários de bordo no blog do Gustavo sabe que essa não seria a última vez que o trio sofreria um certo choque cultural. E quando a geladeira quebrou, justo na Alemanha, imagina a dificuldade. Imaginou que na Alemanha, nessas casas de construção enormes, a gente fosse encontrar alguma correia que se encaixasse no motorzinho da nossa geladeira. Então a gente estava na loja procurando a correia e a gente viu que parou um cara de terno, assim, todo arrumado, com olho verde, meio louro, com uma bandeirinha do Brasil. O cara ficou olhando pra gente. E aí, de repente, ele perguntou pra gente: vocês são brasileiros? Aí a gente falou: somos. O que vocês estão fazendo aqui? Aí a gente falou: a gente tá dando uma volta ao mundo de carro, né? A gente ficou conversando um pouco dentro da loja, a gente explicou o que a gente estava procurando. Ele, obviamente, ficou comovido, porque sabe da importância de uma geladeira, né? Pra quem tá em casa é fundamental, imagina pra quem tá viajando de carro, né? O cara facilitou todo o nosso processo, conseguiu desenrolar lá com os alemães, a correr. Infelizmente não encontramos correr, mas ganhamos um amigo. Dali ele levou a gente para jantar, levou a gente para conhecer o pessoal da embaixada em Berlim. Resolvida a geladeira, a viagem segue adiante. Próxima parada, Potsdam. Lá fica o castelo de São Souci. Segundo Gustavo, um dos mais bonitos da Europa. Na verdade, são vários palácios, alguns folheados a ouro. De vagalume, a lua vinha pelo céu sozinha. Um pit stop para o lanche e, enfim, novo acampamento nos arredores da cidade de Hamburgo. Minha gata, meu gato. Nessa época do ano, muita tranquilidade e um sol que parece nunca terminar de se pôr. Uma voltinha pela cidade para apreciar a arquitetura, muito bonita por sinal. Mas o que chamou a atenção de Ana e Gustavo mesmo não estava na rua, e sim no rio. Um campeonato de remo em canoas viking, pura diversão. Não vou mentir pra vocês, não. A vontade deste cão era pular lá embaixo. Vou até olhar pro outro lado pra resistir à tentação. Então são esses contrastes culturais que você vai passando de país em país e sempre tem uma novidade, cara. Isso que é o grande barato da Europa, né? Você vai tudo pertinho, comida diferente, língua diferente, fisionomia diferente, tudo diferente. Humores diferentes. Totalmente diferente. Eles dizem isso agora. E a aventura europeia mal começou. Só no próximo trecho da viagem tem Dinamarca, Suécia, Noruega, Finlândia, Estônia e Letônia. Eu, minha gata e meu cachorro. Minha gata, meu cachorro e eu, meu cachorro.